Então, eu vou voltar para o professor Jeová, se você quiser fazer algum complemento. E temos uma pergunta, professor, para você já colocar aí também, que é a questão da relação entre fé e resiliência. Essa questão de fé e resiliência, talvez ela resolva bem. Não sei se resolve, né, mas pelo menos coopera com aquilo que a professora Débora colocou. Eu disse alguns instantes atrás dessa leitura romantizada que geralmente a gente faz da Escritura, uma leitura que despersonaliza as pessoas. E eu afirmei que Deus não nos usa por aquilo que somos, mas Ele nos usa apesar daquilo que somos. E acho que essa fala cai bem com aquilo que você está colocando. Então, a família de Jacó é só a demonstração daquilo que o ser humano é, daquilo que uma família é, daquilo que uma família poligâmica é. Daí uma questão da Escritura, né? Rejeitar esse tipo de estrutura familiar, até porque isso acaba trazendo uma série de descontentamentos. E a história de Jacó é uma história que demonstra isso de forma muito clara. Então, é preciso fazer uma leitura de Bíblia, fazer uma leitura honesta da Escritura. Deus, quando revela quem o ser humano é, Deus faz questão de revelá-lo nos mínimos detalhes. Deus não oculta aquilo que é do ser humano, Deus não oculta o verdadeiro, o real caráter que a pessoa tem. E quando a gente faz essa leitura honesta de Escritura, diferente daquilo que muitos pensam, que talvez a gente possa perder a fé com isso, o contrário é que acontece. Nós acabamos nos identificando com essas pessoas e descobrimos que se Deus teve misericórdia de Jacó e foi capaz de usar a família de Jacó apesar da família de Jacó, então o que é que Deus pode fazer na minha vida e pode fazer na sua vida também? Tiago já dizia isso, né? Tiago já dizia que Elias foi um homem como nós, sujeito às mesmas tentações. E eu não sei por que a gente não aceita isso. Elias era um homem sujeito às mesmas tentações. Não sei por que a gente tem dificuldade em assumir esse tipo de postura, em fazer de fato leitura da Escritura na perspectiva que a própria Escritura faz, quando ela deseja descrever quem efetivamente o ser humano é. Mas quando se pensa na relação resiliência e fé, que foi uma questão que a professora Lázara colocou, essa relação, para aquele que crê, ela é uma relação importante. Por quê? Porque a resiliência, independente da pessoa ter fé ou não, ela não depende necessariamente da pessoa cultivar algum tipo de religiosidade. A resiliência é essa capacidade que algumas pessoas desenvolvem de superar os desafios, como já foi definido e colocado aqui uma série de vezes. Então, qualquer pessoa, independente de ser cristão, de ter uma religiosidade ou não, ele tem condições, ele tem competência, ele tem capacidade de desenvolver essa resiliência, essa resistência aos desafios, às dificuldades, essa competência de se levantar diante de intempéries que vêm sobre sua vida e de continuar seguindo, de continuar avançando. Qualquer ser humano é capaz de fazê-lo. Agora, quando a gente pensa resiliência e fé, a coisa se amplia um pouco mais. Por quê? Porque o resiliente, ele tem consciência. E aí, no caso de José, a gente percebe isso com bastante clareza. José, não no começo da caminhada, mas no final da história, ele percebe isso. Quando os irmãos se apresentam diante dele, ele se revela a eles, os irmãos ficam assustados. Mas José diz a eles: olha, não se assustem, não se entristeçam, porque foi Deus quem permitiu que vocês fizessem isso. Estou aqui porque Deus, de alguma maneira, usou vocês para me trazer até esse lugar, para salvar o mundo. Depois que Jacó morre, novamente, né? Os irmãos pensaram, agora que o velhinho morreu, ele vai descarregar todo o furor, toda a ira em nós. E José novamente diz: olha, eu sei que vocês intentaram mal contra mim, mas Deus fez com que esse mal se tornasse em bem, e isso para salvar muita gente. Então, a diferença da resiliência, do resiliente, da pessoa que não professa nenhuma religiosidade, é resiliente, e do resiliente que crê, é que essa pessoa que crê, ele tem consciência de que Deus tem controle absoluto sobre todas as coisas, sobre cada esfera da sua vida, de que ele não está sozinho nos desafios e nas dificuldades. E aí, novamente, se a gente se volta lá para Gálatas 5:23, a gente percebe que, para além disso, o Espírito Santo ainda desenvolve nele essa competência, essa capacidade de permanecer sólido, de permanecer constante, de permanecer estável, apesar dos desafios, apesar das dificuldades. Então, essa seria uma relação entre resiliência e fé. Todos podem ser resilientes. Agora, quem tem a fé, ele tem um plus. A fé é essa competência aí de alguém olhar para o desafio, para a dificuldade e assumir
que para além dele, que para além dos desafios, há Deus, que é o Deus que domina, que controla, que dirige a sua vida e que vai auxiliá-lo. E aí fica bem mais fácil. A psicologia trabalha muito essa questão, não da religiosidade como nós estamos lidando aqui, da fé cristã, mas da espiritualidade como mecanismo, né, para superar desafios e dificuldades. Isso tem sido uma temática muito importante no tempo que a gente está vivendo.